Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 13, que tem como tema o sacerdócio celestial. E nós estamos encerrando um trimestre maravilhoso de aprendizado acerca do tabernáculo, mostrando todos os ensinamentos acerca do reino de Deus, ilustrados pelo sistema sacerdotal no tabernáculo. Todos os ensinamentos do sistema sacerdotal no tabernáculo apontam para a realidade futura de vivermos com Deus no seu reino. Foi um trimestre maravilhoso e eu louvo a Deus por todos os irmãos que ficaram conosco nesse trimestre. E eu gostaria que os irmãos divulgassem, irmãos. Nós temos aí uma média de alunos estudando por semana, nós queremos dobrar essa média de aluno, mas eu conto com você, conto com a tua força. Divulga esse vídeo, convide mais pessoas para assistir. Eu estive pregando agora no final de semana no Paraguai, no país do Paraguai, e quero mandar um abraço para todos os irmãos ali de San Alberto, de São Francisco, lá em Gleba 8, todos os irmãos ali que vão começar a assistir também, se inscrever no nosso canal, e ficaram muito felizes com o nosso material. Um abraço a todos os irmãos, ao pastor Osvaldo, ali o presidente de São Francisco, Gleba 8, ao pastor Silvano, ali que está em San Alberto. Que Deus abençoe a todos os irmãos, ao pastor Luiz, o vice-presidente ali, ao servo do Senhor, pastor Arildo, a todos os demais irmãos ali, uma bênção. A família do pastor Osvaldo, Jailson, sua esposa, uma alegria mesmo o país do Paraguai ali. Deus está fazendo uma grande obra. Então divulgue esses vídeos. Hoje nós vamos aprender a lição de número 13, mas eu já quero aqui anunciar a lição do novo trimestre. Já nós vamos aprender no terceiro trimestre, que vai falar sobre tempo, bens e talentos. Então você não pode perder, muito atual o assunto, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Deus tem nos dado tempo, Deus tem nos dado bens e Deus tem nos dado talentos. Então essa lição vai ser muito edificante, como todas. Desde já parabenizo a toda a equipe da CPAD, toda a diretoria, todos os professores, a todos que trabalham para produzir esse excelente material que tem edificado o Brasil e o mundo. Louvamos a Deus por tudo isso. A lição de hoje ela não é tão extensa. Ela é uma lição que vai trazer aqui um fechamento acerca desse tema, que é a grande revelação que o tabernáculo terrestre nada mais é que uma indicação do verdadeiro tabernáculo de Deus, da habitação de Deus e o interesse de Deus em habitar eternamente junto com o homem. E isso está próximo de acontecer. Então hoje a lição aqui, eu fiz aqui os slides e cada slide tem ali os tópicos, nós vamos comentar. Não são muitos slides da aula de hoje, porque o assunto ele é bem coeso, ele é um entendimento bem claro. Então nós vamos aqui comentar algumas coisas edificantes acerca de cada tópico. Eu gostaria então de passar aqui já a pronunciar a primeira parte que diz: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Nós temos aqui a primeira parte, o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Nós temos aqui 3 tópicos. A primeira parte, o primeiro tópico diz assim: Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O segundo tópico, o sacerdócio coletivo dos cristãos. E o terceiro tópico, Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Então nós vamos aprender aqui hoje a lição, ela vai ficar em torno da pessoa do Senhor Jesus, o significado do tabernáculo e também a vontade de Deus em relação aos homens e também o trabalho da igreja como sacerdotes também do Senhor. Nós vamos ver aqui esses pontos principais da lição. Subsídio teológico, olha só. Todo o sistema sacerdotal. Aqui eu estou fazendo o resumo de todo o trimestre. Até teve um irmão ali que pediu para a gente fazer slides, né? Resumindo todo o trimestre. O tempo aqui não permite a gente fazer todo um resumo bem completo do trimestre. Mas preste atenção aqui, nesse primeiro slide você vai ver que é o resumo de todo o trimestre. Tá? É fundamental você baixar. Tem irmãos que estão tendo dificuldades em baixar. Logo abaixo do vídeo você vê o título da lição ali no YouTube
E ao lado do título vai ter uma setinha que você vai clicar nela e vai aparecer a descrição, onde está ali o link para o download. Então os irmãos acessem ali e baixem. Se houver alguma dificuldade em você baixar, aí então pode ser um problema de incompatibilidade de arquivo. O teu programa de repente não aceita o arquivo, aí não temos o que fazer. De repente tem que trocar o programa, ver alguém que entende aí para trocar o programa para aceitar o nosso arquivo. Mas para encontrar os slides é dessa forma. Vamos aqui, todo o sistema sacerdotal que foi estabelecido por Deus na terra era, na verdade, uma ilustração da realidade de serviço e adoração no reino de Deus. Então, tudo era uma ilustração da realidade do serviço e adoração no reino de Deus. As leis para o sistema sacerdotal ensinam algumas lições tais como: letra A, o tabernáculo representa o próprio reino de Deus. Letra B, os utensílios representam a divindade celeste e suas obras. Nós vemos ali a arca, representava Cristo, candelabro, a mesa dos pães. Então, os utensílios representavam a divindade, não só Cristo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas especificamente abordando a obra de Cristo, né? Então, os utensílios representam a divindade. Quando eu falo representam, não que ainda estão fazendo lá em Israel o sacrifício, mas porque está na Bíblia. Então, ainda representa, a Bíblia menciona sobre isso. Então, os utensílios representam a divindade celeste e suas obras. Letra C, os sacerdotes representam Cristo e seu povo. Letra D, todo o sistema de ofertas e adoração representam a nobreza de Cristo e a realidade do serviço voluntário e alegre do povo de Deus. Uma das maiores representações de todo o sistema sacerdotal é a figura do sumo sacerdote. Essa importante pessoa apontava para Cristo. A presença do sumo sacerdote e a oferta de sacrifício pela remissão dos pecados de todo o povo, olha que lindo, apontava para o que Jesus iria fazer a fim de justificar a raça humana e ser exaltado eternamente. Aleluia! Então nós vemos aqui, irmãos, a primeira parte da lição com esses 3 tópicos, o sumo sacerdote do Novo Testamento, então o Senhor Jesus, ele verdadeiramente, quando a Bíblia fala do sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, apontava para Jesus. Uma pessoa muito importante, o sumo sacerdote, mas apontava para a nobreza do trabalho, do ofício, da missão do Senhor Jesus. E nós vemos aqui que todo o sistema sacerdotal foi estabelecido por Deus na terra, era na verdade a ilustração da realidade do serviço e da adoração. Aqui na terra, os sacerdotes trabalhavam e adoravam. Nós vamos ver mais para frente que no céu, que a missão da igreja, ela é dupla, ela tem 2 fases de atuação. A igreja trabalha e adora hoje aqui na terra. Vai chegar um momento que ela vai adorar e exaltar lá no céu. Poderá haver trabalho no sentido de a igreja ter capacidade para criar coisas no reino de Deus. O reino de Deus não vai ser um reino monótono, não vai ser uma dimensão fantasmagórica, etérea, que não vai ter nada palpável. Não, o reino de Deus vai ser um reino literal, com coisas palpáveis, com cidade, com habitações. E a Bíblia diz que Deus vai refazer a terra, ele vai pegar essa terra e refazê-la, e a Nova Jerusalém desce na terra. Então a gente vai ter trabalhos, atividades, vai ter música, instrumentos, corais, a criatividade do homem será expandida, a mente do homem será, a memória será expandida. É como você pegar um telefone celular e aumentar a memória. Nós vamos ter uma capacidade incrível de continuar criando, mas não será um trabalho no sentido de ser algo penoso, ser algo difícil. Hoje o ser humano trabalha com suor e com fadiga. Não, o trabalho sempre promoveu e produziu prazer no coração do ser humano. Na eternidade será muito melhor. Agora, os sacerdotes trabalhavam para a remissão dos pecados. Então, como não haverá mais pecados, então esse trabalho para remir pecados e cobrir a culpa do povo, esse trabalho não haverá mais. Então vai prevalecer o trabalho da igreja no céu, vai prevalecer com ações de graça, adoração e exaltação ao nome do Senhor. Vai ser muito maravilhoso. Então, mas tudo isso
lá no Antigo Testamento já apontava para uma realidade futura. Agora olha que lindo, o tabernáculo já representava o próprio reino de Deus. Quando você fala de tabernáculo é a ilustração do reino de Deus. Os utensílios representam a divindade do Senhor e também as suas obras, a obra de Cristo. Os sacerdotes representam Cristo e o seu povo. Tinha o sumo sacerdote, representando Cristo, e os demais sacerdotes, a nação, aliás, a tribo sacerdotal de Levi, representa todo o povo de Deus, que foram feitos também reis e sacerdotes, sacerdócio real. Todo o sistema de ofertas e adoração representam a nobreza de Cristo. Então, todo aquele trabalho, com toda a dedicação, todo o zelo, toda a gama de detalhes, uma organização excelentíssima, tudo isso fala da nobreza de Cristo. E também a realidade do serviço voluntário e alegre do povo de Deus, porque não era só o sumo sacerdote representando Cristo que trabalhava, tinha toda uma gama, mais de 20 mil sacerdotes trabalhando. Isso também fala da participação do povo de Deus no envolvimento do propósito eterno da salvação. Então, uma das maiores representações do sistema sacerdotal é a figura do sumo sacerdote. Olha que lindo, essa importante pessoa apontava para Cristo. A presença do sumo sacerdote, cada vez que ele entrava, uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, indicava que o Senhor Jesus iria remir a humanidade para que a humanidade tivesse comunhão diária com Deus na eternidade. Então, cada vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era Deus indicando para o ser humano: isso vai acontecer um dia e será perpétuo. Essa comunhão com o homem ali no Santo dos Santos, essa comunhão do homem com Deus no Santo dos Santos, simbolizada pelo sumo sacerdote que entrava lá uma vez por ano, isso será uma realidade constante no meu reino. Então é tudo Deus. Em várias lições passadas eu sempre falei aqui que a gente vê a grande misericórdia de Deus em toda a realidade do serviço sacerdotal lá no tabernáculo. Era Deus mostrando a sua misericórdia, mostrando os seus planos para o futuro, planos de paz. A Bíblia fala, os planos do Senhor para conosco são planos de paz. Para com o seu povo são planos de paz. Era tudo Deus indicando o quanto Ele nos ama e deseja que a gente habite eternamente com Ele no seu reino. Então, a primeira parte da lição fala do sumo sacerdócio do Senhor Jesus. Então, Ele veio no Novo Testamento e executou um só sacrifício, como nós vimos em lições passadas. O sacerdócio coletivo dos cristãos, que assim como o sumo sacerdote trabalhava, mas tinha a cooperação de todos os levitas. Isso aponta para o povo de Deus. Em parte, os judeus, os profetas, os reis do Antigo Testamento, mas também a igreja no Novo Testamento. E também Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Então, ele já executou, foi exaltado, executou a justificação, executou a remissão por um só sacrifício, foi exaltado, está à destra do Pai, intercede por nós, e ele então está com toda a autoridade para remir, justificar e manter a salvação de todo aquele que se aproxima dele, para que possa morar com ele no seu reino. A segunda parte da lição diz assim: o sacerdócio universal da igreja. Então agora nós vamos a lição que vem trazendo a importância tanto de Cristo, mas também do trabalho da igreja. Olha só, primeiro tópico, eles se relacionam também. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra, que é Cristo. A base, a fundamentação da igreja não está em Pedro, como a doutrina romana ensina. Não, nada contra os católicos, mas nós podemos aqui, com toda a firmeza, tranquilamente, a doutrina católica ela está equivocada. Então, primeiro tópico, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Segundo tópico, distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes. No caso, Pedro, que a doutrina católica diz que ele era a rocha cujo qual a igreja seria firmada. Não, Pedro era só mais uma pedra fundamentada, colocada em cima da rocha principal. Subsídio teológico. O sacerdócio da igreja é dividido em duas etapas. Olha só. Primeiro, trabalhando e adorando aqui na terra. Hoje a igreja trabalha aqui na terra e adora. Segundo, adorando e exaltando no reino eterno. O sacerdócio da igreja está fundamentado e legalizado não em Pedro, mas em Cristo.
conforme Efésios 2:20. Também cada membro da igreja é visto com muita importância para Deus e seu reino, conforme 1 Pedro 2:4. Então, analisando aqui, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Então, nós sabemos que ao longo dos séculos foi criado entre a igreja romana, medieval, imperial, dominante na Idade Média, que a igreja estava fundamentada em Pedro. Porque Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Daí há uma interpretação equivocada ali, na exegese. Então, lamentavelmente, em alguns concílios foi feita uma exegese, foi colocada uma interpretação humana no texto. Eles interpretaram que Jesus disse, tu és Pedro e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Não, Jesus diz, no original a exegese diz, tu és um fragmento, tu és uma pequena pedrinha, mas sobre a rocha eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está dizendo, tu és Pedro e sobre esta pedra, ele, apesar de nós não temos a certeza de que ele aponta para si, né? Que a maioria dos... Mas nós temos a testificação do Espírito Santo e a própria palavra de Deus, Efésios 2:20, que Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra angular de esquina, cujo qual essa pedra no Antigo Testamento era a pedra que todo o restante da construção seguia baseado nela, começando por ela. Então a Bíblia é clara em dizer que a pedra é Cristo. Então nós temos aqui essa visão doutrinária de que a igreja está fundamentada em Cristo, mas nós temos aqui também a igreja, uma visão, Deus olha para a igreja com muita honra. A igreja foi muito honrada por Deus, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, tem a honra de ser chamada de corpo de Cristo, e ela é um edifício que está em cima dessa rocha. Então não faria sentido existir apenas a rocha. Tem que ter todo um edifício em cima dela. E a igreja foi honrada por Deus e é considerada esse edifício como pedras vivas. Cada cristão é uma pedra. Então nós temos aqui o sacerdócio da igreja está fundamentado e legalizado por Cristo. Não só fundamentado, eu fiz questão de colocar legalizado, a lição não fala sobre isso, mas Cristo autorizou o exercício sacerdotal da igreja. A igreja também, ela foi instituída para ter um ministério sacerdotal. E esse ministério já é colocado em prática agora e será ainda colocado em prática e com muito mais honra no milênio. No tribunal de Cristo, Deus dará posições como galardão para a igreja, como reis e sacerdotes. Reis no sentido de ter governo. Então, no milênio, os cristãos glorificados irão governar na terra com Cristo. Cristo lá em Jerusalém, tendo o seu primeiro-ministro, o rei Davi, né, que não vai ser chamado de rei, né, mas vai ser um príncipe do Senhor, Davi lá em Jerusalém. A nova Jerusalém desce do céu, fica suspensa no céu, iluminando a Jerusalém terrestre. E Jesus lá em Jerusalém, junto com Davi, o seu príncipe, vão governar o mundo. E a igreja espalhada pelo mundo, governando o mundo como governantes e sacerdotes. Aí isso vai ser maravilhoso. Então a igreja recebeu muita importância diante de Deus, perante o seu reino. Então por isso que diz aqui o sacerdócio universal da igreja. A igreja também trabalha nesse projeto de salvação eterna que Deus preparou para o seu povo. E a terceira parte da lição diz aqui o maior e mais perfeito tabernáculo. Aqui tem uma imagem linda aqui da Nova Jerusalém, já descida na nova terra. É uma ideia primária, né? Claro que será muito mais glorioso quando Deus refazer a terra. O original não diz que Deus vai destruir a terra e vai começar ela do zero, fazer ela nova do zero. Não. O original diz que essa terra aqui será refeita. É o que expressa o grego. Novo céu e nova terra, a palavra ali é refazer a que já existe. Então Deus vai refazer a terra e a Nova Jerusalém desce nela. E aí nós vamos habitar na Nova Jerusalém numa nova terra. João viu essa nova terra. Ele diz, eu, João, vi novos céus e nova terra. Então já está feito. Então isso vai... João teve uma antecipação, aliás. João, na onisciência de Deus, Deus mostrou para João o que será feito. A terra será refeita. Então, olha só, nós temos aqui a terceira parte. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Eles se relacionam. Diz aqui o santuário terrestre. Muito importante essa parte aqui da lição. O santuário celestial
e também o sacrifício perfeito de Cristo. Subsídio teológico. Olha só que importante, irmãos. O tabernáculo, que primeiramente era de tecidos e peles, e posteriormente deu lugar ao templo, serviu, tanto a tenda como o templo, para ensinar o povo de Deus por aproximadamente 1.400 anos, que Deus deseja habitar com seu povo no seu reino. Aleluia! É o desejo de Deus. Então, 1.400 anos de ensinamento. Por meio do tabernáculo terreno, olha que lindo, Deus habitava entre seu povo na terra, para que um dia o seu povo habite com Deus em sua glória. Deus arquitetou uma habitação no seu reino para morar com os homens, e Jesus preparou essa morada a fim de cumprir o desejo de Deus em estar eternamente unido ao seu povo, conforme João 14:2, Jesus disse: eu vou preparar esse lugar. E também João 17:21, Jesus diz: para que todos sejam um, como eu sou em ti, tu és em mim, eles sejam um em nós. Então, o grande desejo de Deus, irmãos, quando Deus fez o tabernáculo, depois, posteriormente, o tabernáculo ele teve ali uma existência de aproximadamente 500 anos. Ele foi feito aproximadamente 1500 a.C. E aí, lá em quase 600 anos de existência do tabernáculo, na verdade, porque em 1000 a.C. surgiu a monarquia, o rei Saul governou, logo veio Davi morreu, Salomão fez o templo. Então, aproximadamente 600 anos o tabernáculo existiu. Depois deu lugar ao templo. Mas tanto o tabernáculo, primeiramente de tecidos e peles, como depois o templo, esse espaço aí de aproximadamente 1400 anos, serviu para ensinar o homem uma grande lição. Qual lição? Deus deseja habitar eternamente com o seu povo. Porque o tabernáculo mostrava Deus morando com o ser humano. Como eu disse, Deus poderia ter rejeitado a humanidade. Mas não, pelo contrário. O homem não querendo Deus e Deus todo amoroso, não. Eu vou morar no meio de vocês, para que vocês sejam ensinados. Conheço o meu amor. Eu não vou desistir de vocês. Eu não vou abandonar vocês. Eu não vou rejeitar vocês. Você precisa conhecer mais o amor de Deus. Aleluia. Deus decidiu, eu quero morar no meio de vocês. E vou ensinar isso num período de 1400 anos, para que vocês entendam que eu desejo que isso aconteça, que na verdade é o meu projeto no futuro, que vocês estejam comigo eternamente no meu reino e na minha glória. E aí então tudo isso se cumpriu quando Jesus disse: eu vou preparar o lugar. Vou preparar. Se eu não fosse, eu falaria. Jesus deixa claro, eu falaria, mas eu vou. E eu vou e voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Como Deus é maravilhoso, misericordioso, e o quanto Ele nos amou, que Ele não rejeitou a humanidade, decidiu morar entre ela para ensinar. Se alguém perguntasse assim para Deus: Senhor, por que esse tabernáculo no nosso meio? Isso aqui quer dizer alguma coisa? Deus poderia dizer que sim, eu quero. Isso aqui representa que eu quero morar com vocês, jamais irei desistir de vocês, e quero deixar claro que existe uma habitação no meu reino preparada para vocês. Aleluia! Deus é muito bom, muito maravilhoso, e Ele deseja que a gente habite com Ele no seu reino para todo o sempre. Maravilha! Eu fico feliz em saber o quanto Deus nos ama e deseja. Não se entristeça nessa terra. A Bíblia mesmo diz, né? Um pouquinho de tempo, né? A leve e momentânea aflição desta vida não há de se comparar com a glória que há de ser revelada por meio de Cristo Jesus. E nós temos aqui a nossa conclusão. Eu coloquei aqui uma imagem maravilhosa da Nova Jerusalém, uma ilustração, né? Que diz assim: a habitação de Deus com os homens. A Nova Jerusalém, a habitação de Deus com os homens. Então aqui, esse último slide aqui é o resumo de todo o trimestre. Deus deseja morar eternamente com os homens na sua glória.
no seu reino. Aleluia! E você já é cidadão do céu, já é cidadão dessa nova morada que Jesus preparou para todos nós. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final de mais um abençoado trimestre acerca do tabernáculo. Aprendemos lições maravilhosas. Guarde bem essas lições. Arquive no teu computador, compre um HD externo, não deixe tudo no teu computador. Aqui uma recomendação, a gente está sempre trabalhando com isso. Põe num HD externo. Se tiver ali uma conta, um Google Drive ali, você também armazena tudo em nuvem, né? Não se perde nada. E um dia você vai precisar de material de pesquisa e você pode acessar, né? A hora que desejar, o nosso site, o meu canal. Já passamos o endereço para os irmãos. E ali tem tudo. Ali você vai lá na playlist. Tem todos os vídeos ali, desde o primeiro vídeo até esse último vídeo. Você pode também acessar e conseguir esse material a hora que você desejar. E no próximo trimestre nós estaremos juntos aqui, mais um trimestre abençoado. A gente vai aprender sobre a mordomia, né? Os bens que Deus tem colocado em nossas mãos. O tempo, os bens materiais, tá? E também os talentos. Então não perca. Divulga esse vídeo, deixa um ok. Parabéns pelo teu interesse. Eu costumo dizer assim, o trimestre da Escola Dominical é um curso. São 13 lições. Parabéns por você que concluiu esse curso com muito proveito. Com certeza, teu ministério será mais edificante, a tua prática de fé terá um grande crescimento e você vai produzir muito fruto para o reino de Deus. E já vou avisando aqui, em breve, nós estamos preparando agora, eu já lancei meu livro, estamos preparando ele em PDF, e nós estaremos disponibilizando para os irmãos este livro. Este livro, irmãos, precisa estar dentro de todas as casas dos evangélicos do Brasil, não por uma visão comercial, mas para uma defesa da fé. Por quê? Porque esse livro protege você dos venenos doutrinários das testemunhas de Jeová, dos venenos doutrinários dos unicistas, que dizem que não existe três pessoas, as doutrinas heréticas que dizem que Jesus não é Deus, que dizem que o Espírito Santo não existe. Então você precisa ter na tua casa esse livro. Ali tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você com esse livro na mão, nenhuma doutrina herética e nenhuma seita vai conseguir convencer você vai enganar você acerca da verdade bíblica que vai estar nas tuas mãos. Porque assim, irmãos, tem irmãos que abrem a Bíblia e têm dificuldade para apresentar um assunto organizado quando precisar dar razão. Por isso que o título do livro é esse, para dar razão da nossa fé. Então tem dificuldade. A Bíblia tem 31 mil versículos, 1189 capítulos. Então a pessoa abre ali e às vezes dá um branco. Desaparece todos esses versículos acerca da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você pega um livro organizado com todo esse conteúdo, aí você vai ter facilidade quando precisar dar resposta, dar razão na tua fé. Então, em breve, estaremos disponibilizando para os irmãos esse PDF desse livro para você baixar, adquirir ele, baixa no teu tablet, no teu celular, e você vai proteger a tua fé juntamente com a sua família. Que Deus abençoe os irmãos, dê um ok nesse vídeo, compartilhe ele, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.